porque não deu nem tempo de fazer o trabalho, né? Sim. Foi só a ideia. De lá para cá, sempre mudei alguns locais onde morei. Eu comecei em Rolante, né? Meus pais são de lá. A minha infância foi lá. Aí comecei em Rolante com consultório. De Rolante, eu comecei também a fazer terceirização em Novo Hamburgo. Comecei a dar aula também de biologia no ensino médio. Dali... Você foi professor, você não sabia. Fui professor. Tive a grata e ingrata experiência de ser professor. É complicado. Adolescente é complicado. E depois me chamaram para fazer uma terceirização em Porto Alegre, de uma rede de clínicas lá. Aí foi quando eu me mudei para Porto Alegre. Morei 7 anos em Porto Alegre. Voltei para Taquara. Comecei um empreendimento ali, uma clínica também. E aí fiquei alguns bons anos aqui em Taquara, até encerrar a atividade aqui. O que te despertou para te fazer um mestrado em engenharia em relação a sono e colchão? Então, eu recebi a visita de um vendedor de colchão, né? E eles têm, dentro da prática comercial deles, procurar parceiros comerciais que indiquem o produto, parceiros de credibilidade. Um fisioterapeuta seria um. E, de novo, voltando, eu nunca tive informação sobre colchão, né? O cara chega na minha frente e começa a explicar colchão. Eu começo a prestar atenção, informação nova, mas eu tenho um senso crítico meio chato. Ele fala isso, mas a gente nunca teve problema em relação a isso. Não. Mas tu sentiste na pele o seguinte: se tu não souberes a resposta, eu vou estar te perguntando. Claro. E se eu não me convenci da pergunta, eu vou te perguntar da resposta, eu vou perguntar de novo. Não, e é nítida a tua cara de insatisfação. Como assim? Então, o cara começou a dar umas explicações rasas assim. E eu não tinha muito com o que confrontar, porque eu não tinha informação anterior. Eu comecei a ficar meio... tô na dúvida, mas eu não tenho como questionar muita coisa. Até que ele me mostra o artifício, que seria o pulo do gato, né? A deixa para o colchão, que é, olha, nós alinhamos a coluna. A pessoa fica deitada bem alinhada. Eu digo, a coluna eu entendo. Agora me explica como que tu faz isso, né? Ele, não, olha só, o famoso, todas as empresas de colchão magnético, 99% delas, usam isso. Um desenho de uma pessoa deitada num colchão muito macio, a coluna fica torta. Depois num colchão muito duro, a coluna fica torta, de um outro jeito, mas fica torta. E aí no nosso colchão, a coluna fica reta. Aí eu olhei para aqueles 3 desenhos, que eram figuras, não eram fotos, não eram reais, e eu olhei, dentro do colchão. Entendi a ideia. Mas eu prestei atenção no desenho, na figura por si só, e o cara o responsável pelo desenho, seja lá o marketing, quem for, fez o contorno do boneco igual nas 3 fotos e só mudava a coluna por dentro. Eu olhei assim, cara, isso aqui não tem como acontecer, né? Ninguém entorta por dentro. Sim, por fora. E o contorno do corpo fica igual, tá tudo grudado. Esse boneco tem que tortar junto, não pode só por dentro. E aí o cara olhou assim, pois é, eu digo, rapaz, já não sabe responder. Eu digo, aqui deve estar o tendão de Aquiles. Daí eu tive, cara, um lampejo assim de perguntar, mas tu tem algum número que comprova que isso realmente acontece? Eu não esperava nenhuma resposta. E se tivesse, iria me surpreender muito. Porque eu joguei essa pergunta do tipo assim, vou botar numa sinuca de bico. Vai acabar com esse assunto. Tá começando a ficar muito estranho. E ele, como assim números? Eu digo, meu caro, na fisioterapia é uma área da ciência, da saúde. E como toda ciência, a gente se baseia em números. As pesquisas são feitas, os números viram dados, os dados viram estatística, a estatística chega a alguma conclusão, e baseado nessas conclusões nós exercemos o nosso raciocínio clínico e aí tomamos as decisões. Não é porque eu acho que tem que ser assim que eu faço o tratamento com um paciente meu. E um exemplo simples, um exercício.
Quantas vezes ele vai ter que fazer um movimento? É um número. Que carga eu vou usar? Quantos quilos? É outro número. Sem falar nos equipamentos, ultrassom, raio laser, são tudo dosificados lá, calculados, enfim. Eu falei, tudo é baseado em números. Se tu não tem números, tu não tem como... O universo são números. Tu não tem como me comprovar nada. E aí fica só um desenho, que eu já vi que não está bem feito. O cara se assustou. Eu disse, meu amigo, não. Tu não tem segurança nenhuma do que tu está falando. Eu não vou indicar esse produto. Aí, para terminar minha indignação, eu perguntei quanto é que custa. Isso foi 2004, 2003, uma coisa assim. Um tempão já. Tempão. Custava na época 3, 4 mil reais. Que era um dinheirão. Nossa, 3, 4 mil reais na época. Era 10 mil era o faturamento da minha clínica. Caramba. Faturamento. Não era o que eu ganhava, era o faturamento. Eu digo, rapaz, esse cara vende um produto e bota para si, traz para si a mesma quantidade de dinheiro que eu trago para a clínica um mês trabalhando. Claro, isso não é errado. O universo das vendas possibilita isso. O que dá mais dinheiro no mundo é vender, não é prestar serviço. Né? Sim. É vender. Eu não tinha esse conhecimento, porque o conhecimento comercial para mim era zero, só atendia paciente. Mas aquilo me deu indignação. Eu digo, não pode. Mandei o cara embora e fui pesquisar. Ortopedia em colchões. Google. Tem um conceito do Inmetro. A tua coluna, quando deita, tem que ficar na sua posição natural. Ok. Como é que se prova, como é que se evidencia que fica nessa posição natural? A posição natural, para quem é da área da saúde, quem lida com biomecânica, que são os movimentos do corpo, seria aquela posição que a gente para em pé. É onde eu uso menos esforço para manter minha postura. Essa é a posição natural da minha coluna. Então, tu simplesmente pega o cara em pé, vira, ele tem que manter. É igual. Tá, aí tu vai para o que tem de propaganda na internet. Os colchões magnéticos que se propunham a isso, todos imitam o mesmo desenho. E os colchões convencionais, das lojas tradicionais e suas marcas tradicionais, apelam para a sensação de conforto. Então tu vai ver uma pessoa deitada, sorrindo, feliz, de olho fechado. Coisa que não acontece. Antes de a gente continuar, eu tenho mais uma perguntinha para ti. Eu quero pedir para a galera deixar o like, se inscreve no canal. A gente tem essa segunda temporada. Não sei qual vai ser esse episódio aqui, mas tem várias histórias muito legais, para lições de vida em todos os podcasts que a gente está gravando aqui. Tá muito legal essa sequência. Não deixe de conferir os nossos patrocinadores que está no canto desse vídeo, passando o logomarca dele e o QR Code para suas páginas. E também na descrição desse vídeo tem os links de todos os nossos patrocinadores. E fique agora com o nosso patrocinador. Todo mundo sabe que no nosso podcast passam muitos empresários por aqui. E em algum momento da sua vida você vai precisar de contabilidade. Então, contabilidade é Contac, uma empresa responsável da nossa região que vai te auxiliar no crescimento de sua empresa. Se você quer saber mais sobre essa empresa, confira na descrição. Então, André, voltando, eu queria te fazer uma pergunta. Como foi ser um cara que veio da saúde entrar no ramo da engenharia? Como é que foi ser essa aceitação no meio acadêmico? Então, eu cheguei à conclusão que eu consegui, pesquisando, vi que não tinha nenhuma empresa que conseguia quantificar, dar números para aquela coluna. Eu consegui encontrar na internet uma colega minha, lá do Paraná, fisioterapeuta, usando o que se chama de análise fotogramétrica computadorizada. Nossa. É botar uns adesivos no corpo, tirar foto e calcular os ângulos. Tá? Daí depende do qual é o teu objetivo. Para fazer a avaliação postural, né? Que sempre foi muito subjetiva, nunca tinha números. Então ela estava se propondo a botar números. Eu digo, está indo no caminho que eu estou procurando, só que eu quero para um outro objetivo. Elaborei, então, um protocolo com isso. Eu só imagino, tipo assim, a avaliação postural tá um pouco para a direita aqui. Um pouco, outro diz que é muito, aí complica.
Aí complica. Desculpa, mas é que Não, é mas muito evidente quando é que subjetivo assim. é opinião. É Né? isso aí. Eles vão concordar para qual lado está o problema, mas se é muito, se é pouco, daqui a pouco... Qual é a né? tua média? Qual é a média das Desvio padrão opiniões. e etc. É. E aí eu elaborei um protocolo e eu falei, olha, agora eu já sei medir como uma coluna fica, em pé Como ela é. e comparado deitado. Só que eu não conseguia fazer a coluna ficar reta. Eu digo, tá, e agora como é que eu faço? Eu não entendo de espuma. Aí eu tive que procurar engenharia. Eu fui procurar um curso na área de engenharia que fosse específico para materiais e que dentro da grade curricular eu pudesse estudar poliuretano, que é a química que, entre outros objetos, entre outros utensílios, ela produz a espuma flexível. Né? Porque o poliuretano pode ser um plástico duro também. Sim. Né? Mas a química específica para espumas flexíveis permitem fazer o que a gente usa hoje nos colchões. Eu digo, eu tenho que estudar essa química, eu tenho que estudar os efeitos físicos, quais são as metodologias que o próprio Inmetro utiliza para testar. Eu tenho que saber tudo isso. Eu não sei nada disso. Eu sou fisioterapeuta. Né? Quando eu fui fazer a seleção, então, para o mestrado, na Fevale, que tem tecnologias de materiais e processos industriais, eu olhei assim, tá, uma banca com... Tinha prova, passei na prova, proficiência, outra língua estrangeira. No caso, eu tenho espanhol e inglês, mas daí passei. E depois fui fazer a avaliação, a entrevista com uma banca com 3 doutores, engenheiros. Um era químico, 2 engenheiros. 3 doutores engenheiros. 3 doutores engenheiros ali para me escutar. Por que que um fisioterapeuta... E a pergunta foi essa. Por que diabos um fisioterapeuta quer fazer mestrado na área de engenharia? Aí eu comecei a explicar, e eu sou muito de gesticular, e eu sentindo falta de visualização. Eu olhei para trás e tinha um quadro. Eu digo, posso usar? Fica à vontade. Levantei. Cara, eu enchi o quadro e apaguei 2 vezes com os dados que eu tinha de biomecânica, com o porquê. Eu falei assim, ó, eu já sei fazer isso e isso, mas eu não sei controlar isso. E eu preciso disso. Porque só para mostrar que está errado, eu não acrescento nada. Eu tô dizendo que tá errado, isso eu já sei. Tá cheio de gente aí dizendo que as coisas não funcionam, mas não sabe fazer funcionar. Então assim, ó, eu preciso saber funcionar.